Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Um dos homens mais altos do mundo que já surgiu na Terra. Vocês já ouviram falar da história do homem chamado Robert Wadlow? É isso que nós vamos falar no tema de hoje, então roda a vinheta. E aí galera, feliz 2020, começamos com tudo este ano aí, vamos para alguns temas bem curiosos. E neste, eu vou falar um pouquinho mais sobre a história do Robert Wadlow, o homem mais alto que já existiu na face da Terra. O homem chamado Robert Pershing Wadlow, ele nasceu no dia 18 de fevereiro de 1918 e morreu no dia 15 de junho de 1940. E infelizmente ele veio a falecer muito novo, com seus 22 anos. E até hoje é registrado como um dos homens mais altos que já existiu aqui na Terra. E ele ficou bastante conhecido como o Gigante de Illinois. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a atingir o patamar de 2,72 m de altura, algo que até hoje jamais foi superado por qualquer pessoa que já nasceu aqui na Terra. E ele pesava cerca de 199 quilos, então ele era um pequeno grande homem, pesava muito. Bom, este exagerado crescimento, acabou acarretando a morte dele muito cedo, justamente porque ele tinha uma doença que tinha a hipertrofia da sua hipófise, que ficou conhecida como uma doença chamada somatotropia, que é basicamente o crescimento acelerado sem um limite, Você cresce desenfreadamente, que seria o desenvolvimento do hormônio do crescimento. E até o período da sua morte, ele veio crescendo gradativamente, então não existia qualquer tipo de fase, que ele iria parar de crescer. O Robert, ele tinha também outro recorde, que seria das maiores mãos também. Ele tinha cerca de 32,2 centímetros de mãos. Seria basicamente o tamanho de uma régua convencional da escola, E se a gente for analisar o sistema brasileiro de calçados, ele tinha o pé do tamanho 75. Olha o tamanho do pezinho da criança, Mas pra quem não sabe, ele era um dos filhos mais velhos de uma família de 5 irmãos. E somente ele tinha esse problema de crescimento. Bom, por incrível que pareça, como ele estava crescendo gradativamente, ele precisava de muletas para se locomover, justamente por causa do seu alto crescimento desenfreado, pois ele não tinha as articulações necessárias para aguentar todo o peso do seu corpo, Bom, eu vou colocar algumas fotos para que vocês conheçam ele um pouquinho mais. Apesar de todas essas dificuldades, ele jamais utilizou cadeira de rodas, sempre utilizava muletas para se locomover. E ele até mesmo foi convidado para aparecer num show de circo. Em 1936, ele se apresentou no circo Ringling Brothers. E graças a isso ele acabou ganhando grande notoriedade, ficando bastante famoso, Apareceu por inúmeros lugares onde passava com esse circo, E se apresentava como o homem mais alto do mundo. Bom, mas infelizmente, no dia 4 de julho de 1938, ele acabou falecendo. Bom, durante uma aparição em um evento promocional, ele acabou machucando o seu pé, o que causou uma grande bolha e subsequente uma infecção que acabou causando a sua morte. Bom, através disso, ele acabou sendo tratado com medicamentos, fizeram até mesmo uma transfusão de sangue e infelizmente ele não aguentou esse simples machucado e acabou vindo a falecer. E ele acabou morrendo com seus 22 anos enquanto dormia. Infelizmente, passou pouco tempo aqui na Terra, e poucas pessoas vieram conhecer. Bom, estima-se que mais ou menos 40 mil pessoas foram até o funeral dele, prestaram suas condolências. E para vocês terem uma ideia, o caixão que foi feito extremamente para cobrir o seu corpo media cerca de 3 metros.
e precisou cerca de 20 pessoas para carregá-lo até o seu túmulo. E cerca de 18 dias antes da sua morte, ele foi medido, né, oficialmente para registrar a sua altura. E constatou-se que ele tinha seus 2,74, um tamanho jamais atingido até os dias de hoje. Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo contando um pouquinho da história dele para que vocês vejam. Bom, posteriormente à sua morte, né, foi feito 3 estátuas em sua homenagem, justamente por causa do seu tamanho, né, de toda a sua história, que foi bem pequena, né, pois ele acabou vivendo somente até os 22 anos. Foi feita uma estátua no College Avenue em Alton. Existe também uma estátua dele feita pelo próprio Guinness Book, que fica próximo das cataratas do Niágara. Foi feita também uma outra estátua em Ripley Believe, que fica em Wisconsin. Então, graças a toda a sua história, né, ele acabou recebendo algumas homenagens. Todos os fatores, né, que levaram à sua morte também foram descritos em alguns documentários que você pode encontrar também na internet, no YouTube, que você vai encontrar coisas bem interessantes sobre ele. Claro que existem outras pessoas, né, que tiveram esses feitos incríveis, né, de crescer além do normal, que ultrapassaram seus 2 metros de altura, né, mas ninguém jamais conseguiu chegar à altura de Robert, justamente porque ele tinha esse problema, né, de crescimento desenfreado. E se ele sobrevivesse esse período, né, vivesse mais alguns anos, com certeza ele teria crescido mais, chegado até os seus 3 metros de altura, né? Existem outras pessoas aí que estão aqui no planeta, que muitos deles têm a mesma doença que ele, que tem um crescimento desenfreado. Mas agora, com os avanços da medicina, né, claro que existe um controle
para fazer com que isso não ocorra mais, que ela não cresça desenfreadamente. Então isso teoricamente está na glândula hipófise, que fica no cérebro, e isso acaba justamente influenciando, né, o hormônio do crescimento, fazendo com que a pessoa cresça desenfreadamente e às vezes os ossos não acompanham, né? E a pessoa acaba tendo alguns problemas com relação à locomoção. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bem simples, né? Contando essa história tão interessante desta pessoa que acabou entrando no livro dos recordes. Futuramente eu pretendo fazer outros vídeos contando sobre outras personalidades que tiveram situações incríveis, condições que fogem da nossa realidade, que são coisas realmente bizarras, né? Queria agradecer aqui a galera sempre, aos inscritos que estão sempre nos acompanhando aqui. Aos poucos estamos chegando quase aos 10 mil inscritos. Infelizmente a gente tem alguns problemas com relação ao YouTube e monetização. Sempre quando eu coloco algum vídeo aqui, infelizmente eu recebo alguns bloqueios referentes a direitos autorais, porque eu não acho justo colocar aqui só eu falando e não colocar qualquer tipo de foto ou vídeo demonstrando sobre o tema que eu estou falando aqui. Infelizmente o YouTube acaba bloqueando a monetização. Às vezes, infelizmente, eu tenho problemas para postar o vídeo, eu tenho que retirar do ar, reeditar e postar de novo. Mas eu sempre trago aqui justamente para que todos nos acompanhem da melhor maneira possível, beleza? Se você tem alguma sugestão de tema aí, coloque nos comentários, que eu tenho uma lista para fazer esse ano e com certeza vai dar muito trabalho, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu!